vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês 4 indicações de livros que me ajudaram bastante durante toda a minha jornada dentro da faculdade, né? Que no momento de dúvida, no momento que eu tava precisando de alguma coisa pra me explicar, pra eu entender melhor as matérias que eu estava estudando no momento, e eles me serviram de grande valia, então eu vim aqui e decidi trazer pra vocês a indicação desses 4 livros. Então, vamos lá? Desses 4 livros que eu trouxe aqui pra indicar pra vocês, 3 eu tenho eles fisicamente, eu tenho um no meio digital. Então, só vou conseguir aqui mostrar 3 físicos, mas eu tenho um no digital, tá bom? Então vamos começar e não tem ordem assim, tipo assim, o que eu tô mostrando primeiro é o mais importante, não. Misturei tudo, porque todos os 4, na verdade, né? Os 4 me serviram da melhor forma possível. Então, assim, eu não coloquei numa questão de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, não tem um mais importante do que o outro, até porque eles me serviram em momentos diferentes, né? Um eu usei logo no início da faculdade, o outro eu já usei no meio, o outro eu já usei mais no final. Então, eu não consegui fazer essa distinção de qual é o mais importante do que o outro, até porque, né, eles me serviram em momentos diferentes da faculdade. Mas o primeiro que eu trouxe aqui pra vocês é Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. Ele é do Bon Trajet, tá? Ele é livro de posicionamento, tá? Então me ajudou bastante no meu momento, né, que eu estava aprendendo lá os posicionamentos, né, na minha aula. E foi logo no começo da pandemia, então assim, minhas aulas eram presenciais. E logo começou o lockdown, né, que todo mundo começou a ter aula online. E eu estava tendo aula de quê? De posicionamento. Então, uma coisa que já era difícil, né, para uma pessoa que nunca tinha visto posicionamento na vida. Uma pessoa que estava começando a aprender aquilo agora, né, no modo presencial. E do nada, né, o mundo mudou e mandou todo mundo para casa. Não, vão para casa, não pode sair de casa. E as minhas aulas de posicionamento foram todas online. Então, assim, ficou muito difícil. E por meio dos livros, né, que eu consegui estudar mais profundamente, comecei, né, a entender melhor aquilo que eu estava estudando, né. Então, é esse livro aqui. Eu não tenho o livro mesmo, vamos dizer assim, o original, a cópia, né, vamos dizer assim, mas eu consegui baixar ele em PDF e eu imprimi numa gráfica e mandei encadernar. Então, assim, me serviu e me serve até hoje quando eu tento lembrar de alguma coisa que eu esqueci. Então, eu venho a ele, tiro minhas dúvidas. Então, assim, esse livro é muito bom porque, olha só, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ele mostra aqui os posicionamentos, né? Como é o posicionamento dos pacientes, né? Como a gente deve colocar eles e como as imagens ficam, né? Tá certo que como eu imprimir numa gráfica, a imagem não tá lá, tipo, 100%, né? Mas, assim, já dá pra gente ter uma noção de como é e dá pra gente ver bem, né? Tipo assim, aqui é a posição do paciente, né? A posição que ele tem que ficar com a estrutura, nesse caso aqui é o cotovelo, né, que vocês estão vendo, e aqui como que a imagem fica, né, a imagem no final. Então esse livro é muito bom, né, porque ele vem explicando sobre isso. Aí ele também vem falando sobre fatores técnicos, né, o tamanho do filme que a gente deve usar, né, vamos ver, fatores técnicos aqui, mais ou menos de KV e ME que a gente deve usar. Então, proteção do paciente, se a gente deve colocar proteção no paciente, determinados exames a gente precisa colocar proteção no paciente, né? Posição do raio central, colimação, enfim, várias coisas aqui. Então, assim, esse livro eu indico muito pra vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é húmero. Então, aqui, ó, tem o paciente tanto em ortostático e em decúbito, né? E aqui tem a posição da estrutura que a gente quer radiografar. E aqui mostra a imagem do raio-x, né? Como é que fica no final, né? Então, a minha imagem aqui não tá das melhores, mas assim, a pessoa que nunca estudou, né? Nunca estudou posicionamento, né? Quando ela vê isso aqui, pô, já abre muito a mente da pessoa, né? Então, assim, tem aqui de tudo, gente. Tem esqueleto axial, esqueleto apendicular. Então, assim, é muito bom esse livro, tá? Eu indico pra vocês. Eu vou estar aqui falando o nome dele novamente. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. Então, assim, é um livro que eu indico pra vocês, que ajuda muito nessa parte de posicionamento. Então, o próximo livro que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, né? Eu tenho um apego por ele, porque ele foi escrito pelo Tawata
né? Eu acredito que vocês já tenham conhecido o Tawata, né? Já tenham visto por aí o nome dele em algum lugar, né? Ele é um dos profissionais que... é um dos precursores, vamos dizer assim, né? Que trabalharam muito com essa parte de radioproteção, dosimetria, né? Aqui no Brasil. E ele faleceu esse ano, então foi uma perda enorme, né? Pra nossa área. Mas, assim, o legado que ele deixou pra gente foi maravilhoso. Então, assim, todos os estudos que ele fez, todos os trabalhos, né, nos ajudaram muito a vista do que a gente já tem hoje no Brasil, tudo que a gente sabe. Foi basicamente, assim, não só por ele, né, mas ele ajudou muito nessa parte de radioproteção e dosimetria que a gente sabe aqui no Brasil hoje, né. Então, eu trouxe aqui o livro dele, tá? Também eu imprimi em gráfico, mandei encadernar, tá? O livro é bem grosso. E o nome do livro é Fundamentos de Radioproteção e Dosimetria, tá? Vocês estão conseguindo enxergar aí, tá? Então, assim, esse livro também é muito especial pra mim, por quê? Porque os 2 concursos públicos que eu fiz, né, eu estudei basicamente por esse livro, gente. Eu só estudei esse livro aqui pra fazer as 2 provas, tá? E, assim, as notas que eu tirei foram basicamente por conta desse livro aqui, porque eu só estudei por ele. E, tipo assim, esse livro aqui, basicamente, né, eu falo por mim, o curso que eu fiz, né, curso de tecnólogo em radiologia, foi basicamente o meu curso inteiro está escrito aqui nesse livro. Os 3 anos de curso que eu fiz, tecnólogo em radiologia, estão escritos aqui nesse livro. Então, assim, no caso, vocês têm que ver no curso de vocês, se vocês estudaram, né, tudo que está escrito aqui nesse livro. Mas, assim, eu posso dizer com propriedade que nos 3 anos de curso que eu fiz, tecnólogo em radiologia, tudo o que está escrito aqui nesse livro eu estudei em sala de aula. Então, assim, quando eu comecei a ler esse livro, não foi nenhum, assim, bicho de 7 cabeças, assim, algumas partes, obviamente, né? Que a gente fala muito por alto em sala de aula, a gente não entra mais a fundo nos assuntos, e aqui ele meio que entra, então, assim, é até bom, né? Porque é uma coisa que a gente sabia muito superficialmente, conforme a gente vai lendo aqui o livro, a gente vai tendo mais conhecimento e vai entendendo mais sobre aquilo, né? Mas, assim, esse livro aqui é um dos meus preferidos, se não o meu preferido, eu ouso dizer que esse livro aqui é o meu preferido, porque eu amo, gente, eu amo tudo sobre esse livro aqui. Porque, querendo ou não, né, a radioproteção. E como vocês já sabem, né, vocês que são mais antigos aqui no canal, vocês sabem que eu gosto muito dessa parte de radioproteção. Então, tudo que diz respeito à radioproteção, eu estou lendo, né? Então, assim, vocês vão ver que no livro eu marquei praticamente todas as páginas. Olha só. Eu sou aquele meme, né? Tipo assim, vou marcar somente o mais importante. E todas as páginas estão marcadas, né? É isso. Eu só consigo estudar assim, marcando tudo, né? Então, assim, ele fala de todas as questões aqui. Então, assim, ele dá muito foco à parte de radioproteção, obviamente, né? Que o livro é sobre isso. Mas, assim, só pra vocês terem uma noção, ele fala sobre a radiação, composição da matéria, estrutura atômica, estrutura da matéria, fontes naturais e artificiais de radiação, né? Eles falam sobre interação da radiação com a matéria, efeitos biológicos da radiação, né? Eles falam grandezas radiológicas, detectores de radiação, eles falam noções de proteção radiológica, eles falam gerência de rejeitos radioativos, transporte de material radioativo, né? Ele também fala normas da CENEM, tem escrito aqui nesse livro. Então, assim, eu acho esse livro aqui muito completo e, tipo assim, eu acho que qualquer pessoa, mesmo você que tenha feito curso técnico, você vai conseguir entender o que está escrito aqui e vai poder se aprofundar muito no que você está lendo, vai se aprofundar muito naquilo que você está buscando aprender mais. Então, assim, esse aqui é um dos meus livros preferidos e eu super recomendo isso daqui de olhos fechados para vocês. Então, ó, Fundamentos de Radioproteção e Dosimetria do Tawata. Pode comprar, pode... Eu nunca vi vendendo por aí, na verdade. Eu baixei ele no site do IRD. Vou tentar colocar o site aqui pra vocês verem, mas é basicamente isso. Um dos meus preferidos. O próximo livro que eu tenho aqui é Atlas de Anatomia. Sim, gente. Atlas de Anatomia. Esse livro aqui é um peso. A grossura desse livro, né? Então, assim, gente, não tem como a gente estudar, qualquer pessoa da área da saúde, né, a gente fazer faculdade, fazer curso, enfim,
e não aprender anatomia, né? Isso é meio que impossível, né? A gente tem que aprender anatomia. Então, assim, esse livro aqui foi o primeiro livro que eu parei pra estudar logo no começo da faculdade, né? Porque, querendo ou não, o primeiro período é anatomia. Eu tive duas anatomias, eu tive anatomia sistêmica no primeiro período e anatomia do sistema locomotor no segundo período. Então, assim, eu tive duas anatomias. E esse livro aqui me ajudou muito, tá? Esse livro aqui, como vocês estão vendo, é da Estácio. Eu não sei se vocês conseguem comprar em sites por aí. Pra falar a verdade, eu não consigo dar essa informação pra vocês. Mas, assim, esse livro aqui me ajudou bastante. E uma confissão que eu tenho que falar com vocês é que esse livro não é meu. Esse livro aqui é do meu tio. E quando eu comecei a faculdade, ele me emprestou e falou assim: usa o quanto você tiver que usar e depois você me devolve. E eu estou com o livro até hoje. Tudo bom? Então, não sei onde ele comprou, não sei de onde ele conseguiu esse livro. Então, não consigo dar essa informação pra vocês. Mas assim, qualquer livro de anatomia, né? Não é só esse aqui, né? Eu tô falando desse porque eu estudei por esse. Mas assim, qualquer livro de anatomia que vocês verem por aí, vocês comprem, porque assim, a gente vai precisar muito de anatomia, querendo ou não, a gente tem que saber anatomia, né? E, tipo assim, esse Atlas aqui pra mim foi muito bom, porque, assim, eu não sei vocês, mas a parte, assim, que eu achei mais difícil em toda a parte de anatomia é a questão do músculo, toda a questão muscular, o nome dos músculos e tal. Eu achava muito difícil. Tô tentando achar aqui alguma parte que fale sobre os músculos. Aqui, ó. Aí, o livro é muito pesado, gente. Vocês estão vendo? Então, assim, eu estudava por aqui, sabe? Até porque eu também peguei um professor que, tipo assim, ele passava toda a matéria pra gente. Ele era um ótimo professor. Mas, assim, ao mesmo tempo que ele passava tudo pra gente, nos momentos de prova, ele cobrava tudo da gente, né? E ele não está errado, a gente tem que saber, né? Porque a gente é profissional da área da saúde, então a gente tem que saber, né, a anatomia do corpo humano, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, era muito difícil, mas graças a Deus, né, eu estudei muito esse livro, vi também muitos vídeos aqui no YouTube, né, sobre questão de anatomia e tal, e consegui passar, glória a Deus, por essa matéria. Mas esse é um livro aqui que eu indico pra vocês, ó. Atlas de Anatomia. Pode não ser esse aqui exclusivo da Estácio, mas se vocês conseguirem algum livro sobre anatomia, show. Pode comprar que vai te ajudar bastante, bastante, bastante. E o último livro que eu tenho aqui pra indicar pra vocês, eu não tenho ele em meio físico, né? Eu só tenho ele aqui no meu computador, eu só tenho ele como PDF, tá? Que também é um livro de posicionamento do Bon Trajet também. E o nome dele é Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada. Eu vou tentar colocar uma foto dele aqui pra vocês verem a capa, tá? Ele também é um livro bem completo, ele também fala basicamente sobre posicionamento, então assim, ele é muito bom também a gente comparar um livro com outro, né, igual eu trouxe aqui pra vocês. Esse que eu tenho aqui também é do Bon Trajet, mas é um outro livro dele de posicionamento, né, diferente desse que eu tô falando agora, mas é bom a gente comparar, né, o jeito de escrita dele pode ter mudado algumas coisas, o jeito também de explicar alguma coisa, ele também pode ter mudado as palavras, podem ter facilitado pra gente entender. Então, assim, tem informações também a mais, que esse daqui pode não ter, né? Então, assim, é um livro muito bom e também é muito importante pra gente, né? Porque, querendo ou não, é a base, assim, do nosso trabalho, vamos dizer assim, é a parte de raio-x, né? Então, assim, todo mundo que termina a faculdade de radiologia, a nossa base é o raio-x. Então, assim, se a gente quiser trabalhar com raio-x, a gente tem que saber posicionamento. A gente não pode ficar lá no trabalho buscando, jogando na internet qual é o posicionamento para tal exame. Não pode. A gente já tem que ter tudo na cabeça. Então, assim, esses são livros de posicionamento que eu indico para vocês de olhos fechados, porque me ajudaram muito durante a faculdade. E também, por exemplo, se eu conseguir um emprego, em nome de Jesus, que seja de raio-x. Então, antes disso, quando eu estiver em casa, eu vou estar lendo esses livros, né, para tentar, né, refrescar a memória e tentar lembrar de tudo novamente, né. Mas, então é isso, os livros que eu tenho aqui para indicar para vocês.
Foram 4 apenas. Se vocês tiverem algum outro livro que eu não falei aqui, que vocês leram e ajudaram bastante vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Pra gente também trocar essa ideia, trocar essas informações, tá? E se vocês gostaram do vídeo, se vocês estão comigo até aqui, vocês deixam um like e também se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, tá? Que eu pretendo trazer mais vídeos falando sobre radiologia, trazendo sobre dicas, mercado de trabalho, que eu vi que algumas pessoas estão me pedindo, né? Informações de mercado de trabalho, dicas de estudo, enfim. Se você gostar do meu trabalho, se você gostar do que eu trago aqui, você se inscreve que eu pretendo trazer mais informações aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.